Aparentemente, o presidente da França, Emmanuel Macron, quer participar da reunião dos BRICS. Vamos entender o que isso quer dizer, porque é um movimento inusitado, mas a gente vai entender que isso tem a ver com o posicionamento que a França tem em relação aos mandos e desmandos da União Europeia e dos Estados Unidos por consequência. Eu vou falar também sobre decoupling e de-risking. Essas duas palavrinhas mágicas têm sido muito utilizadas quando a gente interpreta e tenta identificar relações que alguns países, principalmente os países desenvolvidos, querem ter com a China. E eu vou falar da Alemanha, que é o caso aí de decoupling, de-risking mais curioso para a gente tratar. Meu nome é Bruno Hemming, eu sou economista, doutor em Relações Internacionais, e hoje a gente vai falar da economia e da política global, da questão da França nos BRICS e se essa posição francesa que o Macron está levando aí a cabo para participar da reunião dos BRICS tem a ver com a política externa que a União Europeia, o conjunto de países ali que fazem parte da União Europeia, tem em relação à China. Porque eles deixam muito claro que, tal qual os Estados Unidos faz, a China não é um país seguro, é um país arriscado. Para os Estados Unidos é pior ainda porque os Estados Unidos consideram a China como um grande inimigo ou como um país que é o grande desafio dos Estados Unidos para esse século. Bom, eu vou começar pelo começo falando da questão do Macron. O Macron pediu Cyril Ramaphosa, que é o presidente da África do Sul, e a África do Sul agora tem um mandato de liderar os BRICS, portanto vai sediar, né, o encontro dos BRICS, dos presidentes, em Pretória, na África do Sul. Foi feito esse pedido para o Cyril Ramaphosa, por parte, supostamente, da França e do Macron, para que houvesse a participação do presidente francês nessa cúpula, o que é uma coisa curiosa, né? Se a gente lembrar, o BRICS é um acrônimo que corresponde aos países Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E agora há países pleiteando entrada dentro dos BRICS, e já deixo adiantado aqui, eu vou fazer um vídeo só sobre os BRICS, falando das especificidades desse bloco econômico que ganhou tanto protagonismo, principalmente nos últimos anos, mas teve o seu primeiro auge ali logo após a crise de 2008, com toda a contestação feita em relação à crise em si, que foi gestada nas praças financeiras dos Estados Unidos, quanto em relação ao que o FMI e os Estados Unidos, né, como o grande shareholder do FMI, fez para o ajuste econômico aplicado aos países da União Europeia, como os PIGs, né, que é Portugal, Irlanda, Grécia e Espanha, que são os países que tiveram problemas de crise econômica, de dívida, depois da crise de 2008, porque os BRICS não admitiam que houvesse essa simetria tão grande que há ainda no FMI, no Banco Mundial. Após isso, né, houve um decaimento dos BRICS enquanto conjunto de países e um protagonismo da China e agora a Rússia, em função da guerra entre Rússia e Ucrânia, mas que se iniciou em 2014, né, e os problemas em relação à fantasia que se nutriu sobre os BRICS e a capacidade dos BRICS depois da crise de 2008. Bom, o que está colocado então? Os BRICS, eles têm uma visão de política externa que é contrária a uma visão muito pró-países desenvolvidos que os Estados Unidos têm, que a União Europeia tem. Eles entendem que há uma assimetria, assim como diversos estudiosos e pesquisadores das relações internacionais também entendem que há uma assimetria muito grande, tanto de poder quanto poder estrutural, quanto de poder simbólico dos países desenvolvidos, principalmente dos Estados Unidos, no âmbito internacional. E os BRICS são os países que fazem a ponta de lança desse movimento de países não alinhados, de países que não querem o seu futuro colocado nas mãos da política externa dos Estados Unidos há muito tempo. Eles fazem esse papel há muito tempo. E o Emmanuel Macron faz parte de um país que é justamente desse bloco de países desenvolvidos que são tidos como alinhados aos Estados Unidos. A União Europeia tem um alinhamento com a visão de política externa dos Estados Unidos e a crítica, principalmente agora, à China e à Rússia. A Rússia por questões da guerra, mas muito antes disso, já com a anexação da Crimeia ou mesmo a guerra da Geórgia em 2008, já havia questionamentos e contestações bastante importantes. E agora, com a China, isso ganha outros áreas, porque a China está colocando a mão num vespeiro, que é a liderança tecnológica, que nenhum país quer perder. Mas o que está colocado? A França, por si, já tem uma visão de política externa bem diferenciada. Ela não considera o seu papel de política externa como uma derivação ou como um apêndice dos Estados Unidos. A França sempre teve esse papel, desde Charles de Gaulle, e aí a gente passa pelos períodos em que a França questionava o padrão ouro-dólar, que era o que vigiu de 1945 até 1971, que era a paridade entre o ouro e o dólar no sistema financeiro e monetário internacional, indo ao limite de se pedir de volta as reservas que havia nos Estados Unidos em ouro para voltar para a França. A França queria que os seus dólares que ela tinha em reserva fossem trocados por ouro e o ouro voltasse para a França, para que a França pudesse ter mais um relaxamento na sua balança de pagamentos.
Isso foi colocado à época, né, e havia uma contestação não só da França, mas como da Alemanha. Em diversos momentos históricos a gente vê que a França não se alinha exatamente ao que a União Europeia, países que agora que a gente compreende como União Europeia, mas os Estados Unidos colocam na mesa. A França, e na visita do Macron, que foi há alguns meses à China, visitou Xi Jinping, fez um discurso de que a França deveria ser um país autônomo, com interesse nacional, com visões autônomas, e isso está se desdobrando, né, até o momento, com essa tentativa do Macron, aparentemente, de querer fazer parte da reunião dos BRICS. Não há que se entender isso como uma coisa trivial. Por quê? Isso, na minha visão, coloca uma questão muito importante na relação entre a União Europeia, principalmente a França, com o resto do mundo. A gente vê que as coisas estão se transformando. Ninguém quer ficar para trás. Ninguém quer dar o passo na direção do perdedor. O que a França faz uma primeira aproximação? Ela coloca os dois pés nos dois barcos e tenta navegar da maneira mais eficiente para si possível, tentando de um lado e de outro, conseguir benefício econômico, benefício geopolítico. A França já está amplamente protegida pela sua história de parceria e de integração de um bloco, tanto o bloco do euro quanto a União Europeia, e da mesma forma tem uma história com os Estados Unidos. Os Estados Unidos vê a França como um país desenvolvido, um país irmão, mesmo com todos os questionamentos. Isso não é tão claro pelos países do BRICS, principalmente pela China. Ter a França dentro de uma reunião dos BRICS é algo que é importante. Importante no sentido de se tomar cuidado com o que pode acontecer, já que a visão, por exemplo, da União Europeia em relação à Rússia é super negativa em função da guerra. O que o Macron vai fazer lá? Ele vai fazer o mesmo discurso que toda a União Europeia, principalmente da Ursula von der Leyen, que é a chefe, digamos, desses estados que congregam a União Europeia, faz e que fez na China, foi lá fazer um papelão criticando a China e da mesma forma faz com a Rússia. O Macron, se quer fazer um papel autônomo em relação aos outros países desenvolvidos, aos países da União Europeia, aos Estados Unidos, vai ter que chegar com um discurso diferente e também com uma prática. Está na mesa que, indo para a reunião dos BRICS, se isso realmente se concretizar, o Macron e a Rússia vai colocar salvaguardas, né, e botar linhas que não podem ser ultrapassadas tanto no discurso quanto na prática, porque é a intenção de que o Vladimir Putin vá a essa reunião, que é uma reunião de chefes de Estado. Vai estar o Lula, vai estar o Cyril Ramaphosa, Narendra Modi, que é da Índia, vão estar todos os principais líderes e, logicamente, Xi Jinping vai estar lá. Todos os líderes do BRICS vão estar lá. E, estando o Macron junto, ele vai se juntar não aos países do BRICS enquanto membro, mas a um observador externo, um membro externo. Não necessariamente a França vai querer entrar nos BRICS. Se a França quer algo diferente, ela vai ter que mostrar que tem algo diferente, tanto no posicionamento, mas a oferecer. O que está sendo feito, né? E eu já vou chegar no assunto da Alemanha, né? Mas antes, só para deixar bem claro aqui, o que está sendo feito em relação à China ou à Rússia é uma campanha de difamação que tem um caráter concreto, que é a guerra, mas tem uma parte ideológica que beira, em muitos casos, a xenofobia. E a França não pode participar disso, não pode partilhar disso se quiser fazer parte de um encontro como dos BRICS. Mesmo que isso seja interessante, né? Ter boas relações com os BRICS para a economia francesa. Essa que está combalida. O Macron, ele tem muitas críticas internas, porque ele passou pacotes lá de previdência, mudança na idade previdenciária da França, muitas críticas em relação à figura dele enquanto presidente, mesmo ele tendo uma posição privilegiada, pelo menos no atual momento, já que ele tem um partido que responde à sua voz de comando, e a sua voz de comando ela é de um partido que tem uma importância relativa no Congresso francês. Sem contar que o presidente na França tem poderes bastante grandes. Isso, né, olhando por esse lado, né, faz parte, né, de uma análise de que Macron pode estar querendo resultados econômicos melhores para a França, querer se afastar um pouquinho desse ideologismo que o bloco ocidental está colocando na mesa para tratar das questões mais objetivas, como as questões de comércio, as questões de segurança. Mas, por outro lado, pode sim o Macron ser um pequeno cavalo de Troia, por que não? Apesar de que essa possibilidade é a menor de todas. Acredito, né, que o Macron, ao se movimentar nesse sentido, colocar mais opções para ele, enquanto líder de um chefe de Estado, líder de um país, de uma nação, para barganhar tanto com os Estados Unidos quanto outros países da União Europeia, mas também não quer perder de vista a China, que é um país importantíssimo. É um país que tem um elo econômico com diversos países da União Europeia e, por isso, não pode simplesmente ser cortado da relação entre eles. Então a gente vai acompanhar essa questão, vamos ver se de fato o Macron vai fazer parte dessa reunião, o que ele vai trazer à mesa, qual o comportamento que ele vai ter em relação à Rússia, porque tudo isso importa. A gente vê que é uma questão complexa, a França e o Macron têm intenções com os países do BRICS, ao mesmo tempo que têm conexões fortes com os países da União Europeia, porque dividem o continente, e por consequência os Estados Unidos, que faz muito a linha que é adotada pela União Europeia, tem muita influência sobre todos os países do continente. O Macron quer se destacar, quer
quer se colocar como um ator mais relevante do que outros países da União Europeia, e isso pode ser bom para ele, mas também pode ser um tiro pela culatra, na medida em que ele eventualmente pode perder apoio dos Estados Unidos ou de outros países do bloco europeu. Isso tudo vai depender de quão hábil ele é internacionalmente e como que ele vai conduzir essa questão, né? Como ele vai buscar os interesses da França sem ferir tratados e estruturas históricas que estão colocadas para a França já há muito tempo. E isso nos leva à questão da Alemanha. A Alemanha vem tentando fazer um movimento de se afastar da China de maneira gradual, sem romper os laços com a China, pelo mesmo motivo que leva o Macron a querer se aproximar dos BRICS, porque a China e os países dos BRICS, mas principalmente a China, são muito importantes. A Alemanha, ela depende da China em grande medida. Muitas empresas da Alemanha vão, pelo processo de outsourcing, ou mesmo um processo de fazer deslocamentos de unidades produtivas para a China, ter relações com os chineses que são difíceis de serem desconstruídas. Houve esse deslocamento de empresas para produzir na China por um motivo de que lá é mais eficiente, mais barato produzir. E mesmo contando custo de frete e outras questões, isso foi feito. Agora, não voltar atrás, dar um passo atrás e apenas comercializar, fazer o processo de produção em países vizinhos ou até outros países ali do leste asiático, pegar países como Indonésia, Filipinas para produzir, não faz parte do que a Alemanha procura. Até porque não é apenas mão de obra barato, é todo um ambiente produtivo que tem que ser favorável para que seja eficiente produzir no lugar. A China tem isso e tem há muitos anos. E cada vez mais tem isso. Só que é considerado, talvez ideologicamente, aquele mesmo papo do Macron, pela Alemanha, que não dá para continuar tendo a China como uma aliada, né, como uma parceira comercial de grande importância, na medida em que as tensões com os Estados Unidos aumentam. A Alemanha, por sua vez, sempre teve um alinhamento muito mais forte do que a França com os Estados Unidos. A diferença é que a Alemanha, ela é um país que tem um PIB maior do que a França, tem tecnologia, tem uma série de setores importantíssimos que têm mais relevância econômica do que a França. Trocando em miúdos aqui, a Alemanha tem mais a ganhar e a perder, em todos os lados. Ela tem muito a perder, ficando só do lado dos Estados Unidos, porque daí vai prescindir da China, e tem muito a ganhar também, né? Porque tem segurança por parte dos Estados Unidos, já tem uma história bastante consolidada de parceria militar. A base, uma das maiores bases dos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos, ou a maior base, uma das maiores bases militares dos Estados Unidos, estrangeira, né? Ela é em Ramstein, na Alemanha. Bom, isso tudo coloca, né, muitas questões que são problemáticas a gente fazer análises simplistas, vendo que a China, na Alemanha, tem negócios importantes. Um deles aí, que é um dos mais conhecidos, é a aquisição pela empresa COSCO da China, de um terminal inteiro no Porto de Hamburgo, que é um dos maiores terminais do mundo, um dos mais importantes do mundo, e por isso houve uma série de críticas e questionamentos em relação da população, em relação ao governo da Alemanha, ao estado de Hamburgo. Tudo isso mostra que é muito sensível a aproximação chinesa econômica na Europa, que a China vem fazendo o que fez no terminal de Hamburgo, essas aquisições desses terminais, em diversos outros lugares da Europa. Na Bélgica, na Antuérpia também foi a mesma coisa, e procura em diversos lugares fazer aquisições dentro da proposta que a China tem de ser forte em infraestrutura. A Belt and Road Initiative é um exemplo, mas há outras formas de investimento, muitas delas na infraestrutura, que a China faz. Está colocado, então, na relação entre China e Alemanha, China e União Europeia, é que a Alemanha quer tentar fazer um de-risking, ou seja, tirar ativos que sejam muito importantes para o interesse nacional da Alemanha das mãos dos chineses ou da possibilidade da China interferir, mas sem fazer o decoupling, que seria realmente se desconectar da China. O que está visto, muito óbvio, é que a China é muito importante, ela é muito grande, tem um impacto econômico nos países desenvolvidos gigantesco, a ponto que é impossível prescindir dela. É impossível ter uma produção, em termos capitalistas, eficiente, que tenha uma perenidade de produtividade alta, que tenha retornos tanto de escala, de escopo, sem que a China esteja envolvida, seja na parte de logística, seja na parte de produção mesmo, quando vai uma empresa terceirizar, quando vai uma empresa deslocar uma produção lá para a China. Tudo isso é central para que as empresas continuem na lógica de funcionamento. A lógica de funcionamento da empresa capitalista é o quê? Fazer o maior lucro possível, ter a melhor sanidade em termos de custos, né? Ou seja, custos muito baixos, para conseguir alavancar o seu P&D, a sua pesquisa e desenvolvimento, seus investimentos e até o dividendo que paga das suas ações no mercado financeiro. Os papéis dos mercados financeiros valem muito. Então, ter uma produção dessas empresas, né, seja qual setor ela esteja inserida, bastante enxuta e bastante eficiente, é central. Aumentos de custos são
totalmente contraproducentes e contra a lógica de funcionamento do capitalismo vigente, que é esse que tem as finanças com grande importância, e fazem a lógica das grandes empresas funcionar, a lógica de investimento, de remuneração. E isso tudo está conectado, e mudar da China para outro lugar ou fazer qualquer tipo de abordagem que seja muito heterodoxa a essa que eu coloquei, desse modelo que eu coloquei, é totalmente ruim, é errado em termos capitalistas. A conclusão que a gente chega é a China, dentro do sistema capitalista, está totalmente imbricada nele. A gente não poderia conceber o mundo tal qual ele é hoje sem a presença da China. E esse movimento agora, que a gente vê, que tem palavras como decoupling, de-risking, vão nos remeter basicamente à questão de geopolítica, a questão de segurança internacional, de política internacional e de securitização de temas econômicos. É isso que está colocado na mesa, não é outra coisa. Quando a Alemanha tenta esse movimento, ela está pensando no interesse que os Estados Unidos têm e na disputa que ele tem com a China e como isso vai afetar ela, né? E para que lado ela deve ficar para atingir os seus interesses. E muitas vezes o cálculo nem é esse. Muitas vezes o cálculo é simplesmente ideológico. A China é totalmente afastada da Alemanha. Os Estados Unidos não. Tanto historicamente, a gente pega ali o pós-Segunda Guerra Mundial, quanto agora em termos de necessidade de manter uma integridade do bloco europeu frente a essa ameaça vista pelo bloco europeu que representa a Rússia. E a Rússia, claro, totalmente conectada à China. Então, são tramas aí que vão se mexendo. Quando há um movimento aqui, tem diversas explicações que vão colaborar para a gente entender esse fenômeno. A questão da Alemanha e até da França, elas acabam ganhando um contorno bastante peculiar. A França tenta se afastar disso e se colocar autônoma, tendo a sua visão como a principal, como a sua autonomia de ter uma política externa do seu jeito, favorecendo os seus interesses. E já a Alemanha, ela vê estrategicamente como isso está colocado, porque ela tem muito mais a perder, haja vista a sua importância econômica em relação à França. A França também não é nenhum páreo, ela tem setores tecnológicos importantes na área de cosmético, de produção de remédios, tudo isso é muito importante. A Alemanha tem no setor tecnológico, que é realmente o que está na nata da disputa entre China e Estados Unidos. E isso coloca, claro, os riscos, o jogo de ganhar ou perder, muito lá no alto, as apostas acabam ficando muito altas e cada movimento conta. A gente vai acompanhar cada um deles. Essa questão da Alemanha é central para a gente entender o papel da Europa e se ela vai se alinhar totalmente aos Estados Unidos ou se ela vai seguir alguma coisa perto de uma autonomia para buscar os seus interesses. Tá claro que os Estados Unidos não estão dispostos e nem têm capacidade de oferecer o que a Europa e os países como a Alemanha, ou Bélgica, ou Holanda, ou França querem e precisam para continuar tendo o seu estilo de vida de país desenvolvido, com welfare state e tecnologia de ponta para bancar tudo isso, competitividade, né, na verdade. Os Estados Unidos parece que não está podendo lidar com isso da mesma forma que a China tem condições de fazer. E vamos acompanhar para ver como vai se dar essa questão. Se vai ser resolvida por termos ideológicos ou termos de alinhamentos de políticas de países que se consideram democracias liberais, ou se vai ser pelo lado do poder e da economia. Mas vamos acompanhar, são questões complexas, né, como a gente pode perceber, e vamos, na medida do possível que acontecerem, né, os eventos e serem interessantes de serem analisados, vamos fazer a devida análise. Mas por hoje era isso, um grande abraço e até mais.